Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês e contar para vocês o que tinha dentro do meu útero assim que eu descobri que eu não estava grávida na clínica. Bom, para quem não me conhece, eu sou Camila e eu moro na Coreia do Sul e eu tenho uma menininha já de quase 2 aninhos. Para eu engravidar, eu fiz uma fertilização artificial aqui na Coreia. Então, para quem não acompanhou desde o começo a minha trajetória para engravidar, eu vou deixar os cards aqui do tratamento que eu fiz, da transferência do embrião e os sintomas de implantação. Tudo aqui na Coreia. Então, pessoal, dando continuidade ao último vídeo que eu postei, que quando eu descobri que eu não estava grávida, eu terminei o vídeo falando que eu não estava grávida na segunda-feira e na sexta-feira eu estava na mesa de cirurgia, fazendo a cirurgia. Então, primeiro eu gostaria de te explicar como que a minha médica descobriu que eu deveria fazer essa cirurgia e por que ela foi tão rápida. Primeiro, ela descobriu que eu tinha alguma coisa no útero porque eu não tinha menstruado ainda. Se eu tivesse esperado a minha menstruação descer para ir ver o meu útero, provavelmente ela não teria visto o que ela viu no ultrassom intravaginal. Então, como a minha menstruação estava lá, estava presa, né, e a parede do meu útero estava inchada na expectativa de receber um embrião, então tudo que estava dentro do meu útero estava inchado. Então ela conseguiu ver o que estava inchado dentro do meu útero. Depois desse dia, a gente conseguiu marcar a cirurgia. Na clínica eu fiz todos os exames. Eu fiz exame de sangue, o eletrocardiograma, tirei raio-x do tórax e peguei a medicação que eu deveria pegar para fazer a cirurgia. Porque aqui na Coreia, diferente, pelo menos do Brasil até onde eu sei, a gente começa a tomar medicação antes da cirurgia. Então, por exemplo, eu já tomei anti-inflamatório e anestésico. Deixa eu tirar um anestésico. 3 dias antes da cirurgia. Eu parei de tomar a medicação para segurar a menstruação. A menstruação desceu 2 dias depois. Nesse dia que a menstruação desceu, eu já comecei a tomar os medicamentos. Então, segunda, terça, quarta-feira a menstruação desceu. Quarta, comecei a tomar o medicamento. Quarta, quinta, sexta. Sexta, na parte da tarde, eu fui para a clínica. Já me preparei para a cirurgia. Como eu falei no último vídeo, a cirurgia eu tive anestesia geral. Apesar de no Brasil essa cirurgia ser apenas com anestesia local. E, ai gente, na hora que eu entrei na sala de cirurgia, eu realmente estava fazendo uma cirurgia, né? Eu não esperava que ia ser uma cirurgia. Porque as salas que eu conheço eram apenas as salas de transferência do embrião. Que é mais simples, mais aconchegante, com a telinha, não. Aquilo ali era uma sala gelada, toda cinza, metálica. Ai, meu Deus do céu. Bom, enfim, na hora que eu percebi, com 83 já estava dormindo. Qual que era a expectativa da minha médica? Ela ia passar uma câmerazinha, né, para chegar até meu útero e ver o que tinha dentro do meu útero. Só que quando ela começou a pôr a câmerazinha, ela já não conseguiu entrar dentro do meu útero. Lembrando que o útero é uma bolinha, né, gente? Assim, né? Então, ela deveria entrar aqui assim e conseguir enxergar tudo ali dentro. Então, ela não conseguiu passar pelo buraquinho. Não deu pra passar. Por quê? O que já estava no meu útero já tinha coberto toda, inclusive a entrada do meu útero. O útero deveria ser assim, ó. Nosso útero é assim, bonitinho, liso, limpo. Então esse é o útero de uma mulher saudável, tá? Uma mulher jovem e saudável. Então ela tentou entrar para ver o que tinha aqui, então ela não conseguiu entrar. Então ela já começou ali a fazer o quê? Ela começou a cortar. Vai com uma tesourinha, ela começa a cortar e raspar. Então ela foi cortando e raspando. E ela teve que raspar todo o meu útero, cortar e raspar todo o meu útero. Por que ela teve que fazer isso? Pessoal, não se assustem. Essa foi a foto que eu vi após a cirurgia, ok? Não é uma foto mesmo, eu desenhei exatamente o que eu vi, tá? Isso. Esse era o meu útero, quando ela conseguiu entrar dentro dele. Então, ela começou a cortar na entradinha, porque a entradinha estava fechada com isso daqui, ó. E se vocês olharem aqui a parede, olha, mesmo onde não tem essas arvorezinhas, a parede é grossa. Olha, compara aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui não se espera assim, né, 100%, mas é muito comum em mulheres acima de 50 anos, perto de 50 anos, começa a ter esse parede do útero ficar mais assim, mais espessinha, tá vendo? E o que são essas árvores aqui? Essas árvores chamadas pólipos. E não tem como um neném, um embrião,
que entra aqui se fixar, porque ele precisa de uma parede lisinha assim para entrar aqui nessa área, ó. O embrião, ele precisa perfurar essa parede aqui. E aí, olha a grossura da minha aqui, ó. E tem esse monte de arvorezinha, então o embrião podia ter ficado preso em alguma arvorezinha dessa, assim, eu especulando, né? Não sei, de repente nem conseguiu entrar, faleceu antes. E quando eu vi a foto do meu útero, naquele momento, naquele segundo, eu perdi todas as esperanças de engravidar de novo, porque ela estava explicando como este environment, nesse meio ambiente aqui, para o embrião, ele não é saudável, ele não é possível ter vida nesse meio ambiente. Então, eu naquele momento, eu pensei, pronto, acabou, ali vai ser filha única, né? Mas no segundo seguinte, ela me mostrou a foto. Eu falei, ué, que é isso aqui? Eu falei, seu útero agora. Eu falei, ué, deu pra arrumar? Deu pra arrumar. Então, por isso que eu tive que tomar anestesia geral, gente, porque imagina entrar num útero fechado, com esse monte de arvorezinho, começar a cortar tudo ali dentro e anestesiar e limpar as infecções. Então, e ela, como tinha experiência traumática, né, daquele exame doloroso que eu fiz, ela se precaveu e falou assim, vai anestesia geral mesmo, porque se der algum vizinho aqui no meio, ela tá dormindo, né. Bom, enfim, gente, mas eu naquele momento eu perdi as esperanças de ter um neném. Eu achei que não ia mais. Então, o que a minha médica fez? Ela cortou todas as árvores, raspou tudo e no final o meu útero ficou assim. Antes, depois. Bom, e aí o que ela fez? Ela pegou essas árvores, coletou todas e mandou para análise, para saber se poderia ser um material canceroso ou não. Graças a Deus, tudo aqui na Coreia acontece muito rápido, muito rápido. No Brasil, para a gente receber um resultado de um exame desse, demora em torno de um mês. Na Coreia, em 5 dias, a minha médica já tinha ligado pedindo para eu ir lá para saber o resultado. Acho que nem foi 5 dias. Deixa eu ver, foi sexta, sábado, domingo, na terça-feira. Eu podia ter escolhido ir na segunda, terça ou quarta. Ela me deu 3 dias para escolher com o horário marcado para a gente conversar sobre o resultado desse exame. Então, eu fui na terça. Mas antes, no sábado de manhã, eu fui de novo na clínica para ver como estaria a cicatrização do meu útero. Então, a recomendação no dia foi sair da clínica, não dirigir, não carregar peso, descansar. Continuar tomando os remédios durante o final de semana. Normal. Sábado fui. E ela perguntou se teve algum sangramento. Eu respondi, olha, quando eu cheguei em casa, eu senti um sangramentozinho como se fosse uma menstruação. Mas quando eu fui me limpar, né, eu vi que não era um sanguinho só ali, pronto. Então, quando aí ela fez o ultrassom de novo, para ver como é que estava dentro, ela ficou surpresa, porque o meu útero estava 100% cicatrizado. Em menos de 24 horas, meu útero já estava 100% cicatrizado. Enquanto algumas mulheres ficam sangrando, sentindo dores e tal, eu não tive absolutamente nada nesse período. E o meu útero 100% cicatrizado. Então, ela falou assim, olha, se o seu útero já está cicatrizado, vamos esperar o resultado desse exame para saber se pode ser câncer ou não. E aí, a gente dá seguimento para colocar o terceiro embrião, que era o último embrião que eu tinha, né? E aí, quando chegou terça-feira, ela com o resultado do exame, graças a Deus, não era câncer. Mas, para quem não conhece sobre o que é isso, este aqui seria o primeiro estágio que, se não tratado, pode sim gerar o câncer. Começa assim, entendeu? Então, se você for pesquisar na internet, são os pólipos. Depois eu vou colocar o nome direitinho desse pólipo aqui para vocês. É o primeiro estágio. Esse pólipo sim desencadeia câncer de útero. Então, como eu falei no vídeo anterior, não deu certo a implantação do segundo embrião, mas quando essas coisas acontecem, acontece por algum motivo. E aí? Quando eu engravidei da Lia, ela lembra que no vídeo passado eu expliquei que ela passou naquele exame dolorido um líquido que esterilizou tudo, que por isso eu senti muita dor? É porque eu já tava com isso. E na hora que ela limpou, isso aqui são as inflamações, tá, gente? É um útero inflamado. Isso aqui é um útero com pólipo, mas é um útero também inflamado por causa do pólipo.
Ela limpou. Então, esses pedacinhos aqui, olha, virou isso daqui, mais ou menos isso. Então, a Lia conseguiu entrar. Mas com o segundo embrião, como eu não fiz, porque, né, o meu útero tava assim e eu não engravidei. Então, eu recebi o resultado que não eram células cancerígenas e que o útero agora já estava limpo e que eu podia dar seguimento para colocar o terceiro embrião. Mas eu tinha que esperar, então, ter a minha menstruação descer novamente pra gente ver como é que estaria o meu útero após essa primeira menstruação. E, gente, pasmem, eu fiquei assim, surpresa. Por quê? Até minha médica ficou surpresa. Quando eu comecei o tratamento há 2 anos atrás, e ela foi ver a quantidade de óvulos que eu tinha, tipo assim, 3 de um lado e 2 do outro. E quando eu fiz o tratamento para amadurecer todos, para coletar, um lado sumiu. Então eu só fiquei com o outro, que tinham 2, e apareceu um terceiro ali, um terceiro óvulo. Quando ela foi olhar o meu ovário agora, o meu ovário, ela não sabe, assim, me explicar o porquê, mas apareceu um monte de óvulos. Então, assim, ela falou assim, Camila, olha, se não der certo esse terceiro, eu já tinha falado pro seu marido que a chance de você engravidar de novo, eu não ia nem tentar fazer o tratamento em você, porque você não ia conseguir. Mas vendo agora que você ainda tem esse monte de óvulos, eu tenho certeza que se não der certo o terceiro e você quiser tentar fazer todo o processo que você fez para conseguir retirar, você vai conseguir mais óvulos. E, gente, eu fiquei sem acreditar, porque depois que limpou o útero, eles surgiram. O porquê, eu não sei. O porquê que eles estavam escondidos, eu não sei. O porquê que na idade que eu tô, porque eu não tenho 50 anos, gente. O meu útero ficou assim? Não sei. Mas, enfim. Infelizmente eu não engravidei, mas felizmente eu consegui limpar o meu útero e provavelmente prevenir um possível câncer de útero, porque como eu falei, depois vocês podem pesquisar na internet, esse daqui é o primeiro estágio, é o que pode se desencadear o câncer de útero. Agora imagina, o meu útero estava todo cheio disso. Isso aqui é uma foto que quando você tira foto, né? É uma foto transversal. Agora imagina, o útero é um círculo. Então quer dizer, ele estava todo cheio. Então, em vez de ser uma bolinha lisa, assim, que seu braço podia entrar, não podia entrar. Imagina uma selva, a selva da Amazônia, olhando de cima, você não consegue entrar. O meu útero estava desse jeito. Bom, depois que a gente recebeu toda essa análise do cenário, né? Útero limpo, óvulos aparecendo, né? E os meus exames de sangue todos certinhos, gente, não tinha nada fora do lugar. A gente decidiu dar mais um passo, né, para colocar o terceiro embrião. E aí, fica para vocês o próximo vídeo sobre o terceiro embrião. Então, pessoal, continue me acompanhando para vocês saberem se eu coloquei ou não consegui colocar o terceiro embrião. E se vocês gostaram dessa explicação, não sou médica, né, mas é uma pessoa que vivenciou, né, então vale a pena a gente relatar isso aqui. Dê um joinha, né? E se você não é inscrito no canal, já se inscreve. E espero te ver em breve. Tchau, tchau.